Glória, glória, glória a Deus. Agradecido é o nome do Senhor. Aleluia, nosso Deus. Glorificamos a Deus por tudo ao qual Ele tem feito e dá de fazer. Aleluia, essa palavra que Deus nos traz hoje, esse alimento precioso para todo aquele que vai assistir, ver contemplar como Deus tem cuidado e tem nos direcionado pela vereda da justiça dele, porque Ele tem um propósito. Quando nós lidamos com a ministração da Santa Ceia, essa palavra tem a ver. Quando olhamos para nós, a palavra tem a ver da mesma forma. Quando nós já estamos declarando, proclamando um novo ano, também serve para nossas vidas. Há algo que nós devemos nos preocupar em primeiro lugar, e muitas das vezes passa-se desapercebido, mas Deus é tão tremendo que Ele traz a nossa memória. Ele mostra a importância do que é mais importante para cada um de nós, para aquele que vai ouvir, para aquele que vai escutar. Aleluia, porque é bênção para nossas vidas, porque esse ano está afindando, aleluia, e muitas pessoas nesse mundo afora, dentro dos lares, na igreja, seja onde for, passou por lutas, e as lutas foram diferenciadas na vida de cada um, nem todos têm a mesma luta. Eu estava a pensar e vi hoje, aí começou a me vir a memória, no mundo esportivo, tem lutas, mas uma é diferente da outra. Já observou que tem lutas que é mais tranquila e uma luta que é mais violenta? A gente vê, né? Ali, por exemplo, o judô é uma luta mais tranquila, o boxe já é violento, aquele vale tudo também é violento. Então a nossa vida é de lutas diferenciadas, mas são lutas que todos passamos. Só que tem uns que tem uma luta mais tranquila, outra média, e outra que tem uma luta muito grande. Lá precisa de um derrubar outro para vencer, e nós só precisamos de ter Jesus nas nossas vidas, porque Ele lá é que peleja pelas nossas lutas. Ali tem que ser os dois, mas na nossa vida quem peleja é o Senhor. É Ele que cuida da peleja, da batalha, da guerra, para nos dar vitória. Mas a luta tem, porque não há vitória sem luta. E eu vim analisando e pensando, Senhor, tem tudo a ver a nossa vida diante da Tua presença. Nós vem lutas, às vezes de causas lutas, mas a gente tem aquele que luta por nós. Quando nós cremos e confiamos no Senhor, Ele começa ali a peleja por cada um de nós. E nós vamos entender o que é mais importante na nossa vida. Tem algo que é muito precioso, que se não tiver na nossa vida, não adianta estar em lugar nenhum, porque onde nós estivermos, ali tem que estar o nosso nome. Aleluia. Olha só, vamos estar lendo Apocalipse 3. Deus é algo tão tremendo. Aleluia. Aleluia. Aquele que estiver ouvindo, assistindo ali, confirma ali que gostou e passa, porque é muito importante para a vida de todos, até daquele que não crê, ainda é importante, principalmente para a vida daquele que crê, que tem que ter a certeza em si mesmo. Aleluia. Diz assim, Apocalipse 3, capítulo 3. Aleluia. Vamos lá aqui. Capítulo 3 diz assim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É tremendo. Mas vamos estar lendo. Ao anjo da igreja de Sardes escreve isso. Diz o Senhor, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. Ser vigilante e confirma o restante, que estava para morrer. Aleluia. Pois não tendo achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus, lembra-te, pois,
do que recebeste e ouviste, e guarda-o e arrepende-te, mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Aleluia. Aqui está falando sobre uma carta de uma igreja, assim como a seguinte, a igreja de Sardes, aleluia, da Filadélfia e a igreja de Laodiceia. É Deus instruindo a igreja a sua direção. É Deus apontando o que está certo e o que não está certo. Ou seja, não importa o que dizem, Deus é que é justo. Ele tem como dizer o que é e o que não é. O que é para continuar e o que não é para continuar. Deus, ele tem a direção correta e certa para todas as igrejas, porque a obra é dele. Aleluia. Então ele vai declarando algumas igrejas aqui, umas diferenciações de uma para com a outra. E nós vamos ver que é algo tão tremendo que fala assim, ó, vamos ler o 5 desse capítulo 3. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos observar como Deus tem nos instruído. Aí nós vamos ver lá no versículo 12, ele fala a mesma coisa, ele dá a explicação, ele fala sobre a igreja, sobre o que está acontecendo, mas no final ele não concorda com aquilo que não é para ser concordado, e aquilo que é o verdadeiro, ele diz que isto é bom, e aquilo que não é, ele diz que, mas tenho contra vós. Diz assim, mas a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluias. E se nós lermos a carta de Laodiceia, aleluias, um pedaço diz assim, ó, aleluias, aleluia, diz assim, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem morno. Aqui fala daqueles ao qual ele não tem certeza do caminho, ele consegue andar em um caminho e no outro. Muitos estão andando com um pé no caminho e um pé no outro caminho. Quer dizer, não decidiu por nada, não é nem quente e nem frio. Aleluia, é morno. Quer dizer, é uma decisão que está misturado o quente com o frio. Quando Deus diz é melhor que seja quente ou frio, porque aí há como mudar, porque a convivência com o bem ou com o mal fica complicado para a vida. Por quê? Ele convive com as duas coisas achando que está tudo certo. Se ele for frio, ele pode conhecer a verdade e mudar. E se ele já é quente, é glorificado o nome do Senhor. Tem pessoas que vivem na igreja e no mundo. Ele é morno, porque tem uma mistura do quente com o frio, se tornou morno. Tem algo com a santidade, a casa de Deus, mas tem com as trevas do mundo, então se torna uma mistura, convivendo ao mesmo tempo. Lembra daquele emblema que tem no sabão em alguns, que é uma gota d'água para um lado e para o outro, de uma cor diferente? Ali é o bem convivendo com o mal, e a Bíblia diz que o mal não tem convivência, não tem participação com o bem, nem a treva com a luz. Amém? Há uma diferenciação. E essa diferenciação Deus colocou na vida para que a gente venha entender o que é melhor e o que não é. Por isso que ele fala, tem dois caminhos. Mas eu aconselho-te que vai pelo caminho do bem. Mas olha algo tremendo aqui, que veio para nos expressar. Observamos que ali na leitura da carta, falou sobre o livro da vida, não falou? Falou assim, ó, o 5, o que vencer será vestido de veste branca, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Olha só, a Bíblia fala e relata, em Apocalipse também, que diante de Jesus vem um povo todo de branco, que veio do arrebatamento. Aleluia. Fala sobre isso.
Então nós vamos ler agora, presta bem atenção, para uma confirmação a gente entender a importância do nosso nome está no livro da vida. Ou seja, existe um registro espiritualmente diante de Deus sobre os nomes que estão no livro da vida. Quem são esses nomes? Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas o nome está lá. Nós temos que estar felizes por isso, mas tomar o cuidado para que o nome não seja riscado do livro da vida, ou seja, seja tirado. Muitos perderam, já teve e perdeu. Então vamos entender a confirmação da importância que às vezes muitas pessoas já não se importam, não se fala mais. Eu lembro que há muito tempo eu não vejo pregação a respeito do livro da vida. Eu não tenho visto mais sobre o livro da vida. A gente vê sobre muitas coisas, prosperidade, cura, isso e tudo, mas o livro da vida é uma coisa tão essencial para a vida da pessoa, que se não tiver lá, não importa o que esteja acontecendo aqui embaixo, porque os que vão ser salvos e arrebatados têm que estar com o nome no livro da vida. E eu fiquei impactado quando Deus começou a dar essa palavra, porque realmente eu não tenho ouvido. Pode ser que em algum lugar tenha pregado, mas eu quase não ouço falar sobre o livro da vida. Só fala sobre benefícios e bênção, mas não fala a respeito disso. Então eu agradeço a Deus por isso. E aí nós vamos lendo na palavra de Deus a respeito do que significa a importância do teu nome estar escrito no livro da vida. Aleluia. Vamos lá, nós vamos passear um pouquinho na Bíblia agora. Qualquer coisa pode ouvir, que talvez não dê tempo de você voltar lá atrás. Vamos ler Apocalipse, vou ler o 13:8. Um pouquinho mais para frente, Apocalipse 13:8. Aleluia, olha o que diz, 13:8. Dê o significado e o que tem, aleluia, a importância de algo tremendo a respeito do teu nome diante da presença de Deus, escrito no livro da vida. Nós agora, aqueles que vão ouvir, vamos estar atentos e observar a importância desse fato nas nossas vidas. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus, 13:8. E todos os que habitam sobre a terra adorarão, esses cujos nomes adorarão, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia. Olha só, aleluia. A gente lendo a parte de cima, só lê um versículo, a gente vai entender, aleluia. Glória a Deus. Porque se a gente ler os versículos anteriores, a gente vai entender, aleluia. Porque o 7 diz assim: também foi permitido fazer guerra aos santos, sair ao inimigo e vencê-los, e deu-lhes o poder sobre toda a tribo, língua e nação. E todos que habitavam sobre a terra adorarão a quem? A serpente, o diabo. Deus já permitiu. Esses cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida vão adorar pensando que é. Aleluia, a Bíblia está expressando, porque se o teu nome estiver lá, você tem certeza daquele ao qual tu deve adorar e louvar e agradecer. Mas o que não está com o nome lá não entendeu nada a respeito da boa e perfeita vontade de Deus através do Filho. Por isso que eles vão adorar a besta, as manifestações do mal. Aleluia. Mas os que não estão com o nome escrito no livro da vida, porque se o teu nome está escrito lá, você tem entendimento a respeito. E se o teu nome está lá, porque tu tem parte com o Senhor. Se está lá, porque você entende que o teu nome tem que continuar lá no livro da vida. Então você está caminhando pelo caminho da vereda da justiça, diante da presença de Deus. Aleluias. Olha como tem a ver, e nós vamos certificar mais e mais na palavra de Deus a respeito de tudo isto. Olha o que diz mais. Vamos lá. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Vamos lá um pouquinho para frente. 20, do 11 ao 15. Aleluias. Olha o que diz a palavra desse Deus maravilhoso. Aleluias. Olha só como é tremendo.
E nós temos que estar atentos. Diz assim: então vi um grande trono, branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Aleluias! Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o além deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aleluias! 14. Então a morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha só, e muita gente não observa essas coisas. Está ligado tantas coisas a respeito, se alegrando que foi abençoado, que foi isso, que foi aquilo, mas não está nem se importando se o nome está escrito no livro da vida. A primeira coisa que nós temos que nos alegrar é por nosso nome estar escrito no livro da vida. Tu vê que lá tem outros livros, mas foi aberto o livro da vida. Você vê que vai ser jogado todos que não estiverem escritos no livro da vida. É no lugar lá de fogo, enxofre, no inferno, lago de fogo. E a gente tem que estar atento a essas coisas. O mundo tem que estar atento a essas coisas. E eu não observo, estou dizendo, não vou generalizar, mas eu quase não ouço ouvir nem falar disso. E a importância que tem, porque o livro da vida está ligado ao quê? Ao sacrifício de Cristo, ao sangue, à Santa Ceia. Em memória de mim, é ali que vem o teu nome ser escrito no livro da vida, quando você aceita Jesus na tua vida. Ele é escrito, porque tu escolheu ter ali através dele a herança, né, que nós somos co-herdeiros com Cristo, está lá, mas o nome não pode sair do livro da vida, mas ele sai. Ele não pode, ele tem que entender que o nosso nome não pode sair. Então nós temos que lutar para o nosso nome continuar lá como herdeiro de Cristo. Aleluia! E olha só, eu fico admirado como Deus faz. Nós vamos ler Salmos, olha só, vamos voltar lá agora no Velho Testamento, Salmos. Vamos ver o que diz em Salmos. Aleluias. O que é Salmo? Salmos de número 69, versículo 28. Olha como é tão interessante. Salmos 69, versículo 28. Meu Deus, que palavra. Eu agradeço muito a Deus. Isso é o cuidado que Ele tem. Aleluias. Conosco. Olha só. Sejam riscados do livro e não sejam inscritos com os justos. Olha só. Por que sejam riscados? É porque já não é mais digno de estar com o nome no livro da vida. Aleluias. 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 Aí a gente vai entender por que escreveu isso. A gente pode ler os anteriores. Vou ler o 26. Pois persegue a quem afligiste, e falam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade deles. Não partilhe da tua salvação. Aquilo ali, o salmista, ele estava falando assim, sobre as iniquidades, daquele mal que a pessoa via, que eles não participem da sua salvação. E a palavra, ele pedindo, então não risque ele, não percebam mais, não estejam mais no livro da vida. Então há uma possibilidade realmente do nome não sair. A Bíblia nos garante isso. Assim como há a possibilidade dele entrar o teu nome no livro da vida, há uma possibilidade também dele sair do nome do livro da vida. Aleluia. Então nós vamos continuar lendo. Aí vamos para Mateus. Vamos lá no Mateus, Novo Testamento. Olha o que diz. Mateus 10:32. É tremenda a palavra de Deus. Mateus 10:32. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 10:32 diz assim: olha o que a palavra de Deus nos expressa. Portanto,
todo aquele que me confessar diante de quem? Dos homens. Confessar quem? Jesus como Senhor e Salvador. E eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. 33. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Aleluia. Se não declarar o Senhor como Salvador, negar Ele e negar, também Ele vai negar diante do Pai. Se vai ser negado diante do Pai, o nome nunca vai estar escrito no livro da vida. Porque o que faz o nome estar diante de vida é quando o Senhor, Ele nos declara diante do Pai, como aquele que o aceitou como Senhor e Salvador da tua vida. E se não aceitar, não tem como o nome ir. Jesus falou, como é que Ele vai declarar diante do Pai, se não reconheceu Ele como Senhor e Salvador e o único da sua vida? Aleluias. Aí nós vamos ver Filipenses 4:3, mais para frente. Filipenses 4:3. Aleluias. Glória a Deus. Diz assim: e peço-te também a ti, meu leal companheiro de julgo, que ajudes a estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Aí fala a respeito, aleluias, no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Olha só, entenda agora, presta bem atenção. Com aqueles que estão no livro da vida, o que ele quer dizer? Com aqueles que professam a mesma fé. É engraçado que ele pediu ajuda, e tem gente que professa a mesma fé e vai de encontro um ao outro, que luta contra o outro, que blasfema contra o outro, que fala mal do outro. Engraçado, ele professa a mesma fé. Aleluias. Tu vê que ele pediu ajuda a outros que não professam a fé? Não. Ele falou cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então aqui professa a mesma fé em quem? Em Cristo Jesus. Tem que se ajudar uns aos outros e não lutar um contra os outros. Às vezes as pessoas puxam a espada por aqueles que estão com o nome do livro da vida, mas estão pelejando com o outro. Qual vai ser o final? Como vai agradar a Deus no final de tudo isso? Aleluia. Aí nós vamos ver. Aí vamos voltar lá em Daniel, ou para frente, né? Daniel, vamos lá voltar em Daniel. Vamos ver em Daniel 12, 1 e 2. Aleluia. Eu vou dizer que vai ver Daniel 12, 1 e 2. A palavra de Deus é tremenda. Tem que ouvir, assistir, meditar todo dia, conferir até na palavra, na própria palavra, podendo ler até o restante do capítulo, uma parte, para entender melhor. Nesse tempo se levantará quem? Miguel, que é o arcanjo, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nações até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Quando fala aqui no livro da vida, ou seja, Deus vai enviar nos tempos muito difíceis o arcanjo para pelejar para aqueles que estão escritos no livro, que se refere ao livro da vida. Olha só como Deus, ele é fiel e verdadeiro. Quando ele fala que está lá, ele cuida, ele protege, ele zela para aqueles que estão escritos no livro da vida. Aleluia. Há uma grande importância da gente se preocupar. Está chegando um novo ano. Aleluia. Já está para contemplar agora o novo ano após alguns dias. De repente nós passamos o ano todinho, não se preocupamos do nosso nome no livro da vida. De repente se preocupamos com muitas coisas, até nos alegramos e nos entristecemos com algumas coisas. Mas a alegria maior tem que ser pelo teu nome estar no livro da vida, porque isso garante a tua presença diante de Deus. Não és bênção,
não é os livramentos, não, é o nome lá, porque o nome significa que você está diante da presença de Deus, que tu tem um lugar reservado nas moradas celestiais, diante da presença de Deus. Aleluias, é tremendo, aleluias. Vamos ver, aleluias, Apocalipse 21, lá no final de novo, Apocalipse 21, 27, vamos ver o que diz lá, Apocalipse 21, 27, olha como tantas coisas referido ao livro da vida, onde nosso nome deve estar e nunca mais sair, desde o momento que ele entrou, e a gente também entender e poder ser uma referência de que a importância para as pessoas do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa vizinhança, do nome está escrito no livro da vida. Aleluias. Diz assim, aleluias, Apocalipse, aleluias, 21, 27. Diz assim, ó: e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro do Cordeiro. Lembra? Com o único meio e direção que o teu nome possa entrar no livro da vida, através do Cordeiro Santo, que é o Filho de Deus, que se chama Jesus Cristo. Aleluias. É o Senhor da glória. Aleluias. Aí Malaquias, vamos lá em Malaquias, último livro do Velho Testamento, Malaquias. Olha o que Malaquias diz, 3,16. Malaquias 3,16. Aleluias. Aleluias. Olha o que diz a palavra de Deus. A gente sempre lê Malaquias, quase sempre negócio de dízimo e oferta, né? Quem roubará a Deus, né? Nos dízimos, na oferta. Mas olha o que diz o 3,16. A respeito da palavra que Deus nos concedeu, para testificação a respeito do livro da vida, onde teu nome tem que estar. Aleluia. 3,16 diz assim: então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Aleluia. Olha só como tem a ver. Aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam o Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Olha a importância. Aleluia. Aqueles que temiam ao Senhor. Você sabe que tem muita gente que não teme ao Senhor? A gente vê muitos exemplos, não é só, até na igreja, gente que não teme ao Senhor. Mas no mundo afora, nós vemos que as pessoas muito se escarnecem do Senhor. E Deus é um Deus que não se deixa escarnecer. Então eles não temem ao Senhor. Mas olha os preços que eles pagaram. É preço alto. Temer ao Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. Aleluias. Glória a Deus. Ele não é qualquer um, não. Ele é autor de todas as coisas que há e que existem. Ele criou e formou todas as coisas. Inclusive aqueles que creem, aqueles que não creem. Aqueles que creem e que não creem, ele também fez e operou na vida deles. Aleluias. Glória a Deus. Olha o que diz mais. Aleluias. Lucas, vamos lá em Lucas. Lucas 10, 20. Aleluias. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha a importância do teu nome estar escrito no livro da vida. Esse livro da vida é aquele que te dá a vida para a eternidade. Não é essa vida passageira que vai se romper nesse corpo que vai para fora da terra. Mas a tua alma que é eterna, há de ter uma vida, um corpo totalmente transformado para estar diante de Deus. E se o nome não estiver lá no livro da vida, escrito como Senhor e Salvador da tua vida, Jesus Cristo, aleluias, você não poderá ter parte daquilo que Deus fez para cada um de nós. A bênção do Senhor diante dele. E a bênção dele é tão tremenda que não importa o que tu passe aqui, lá no lugar de gozo faz alegria. Não tem eternidade, não tem doença,
enfermidade, não tem aleijado, não tem cego, não tem nada. Todo mundo ali é perfeito, porque a imperfeição estava no nosso corpo, que foi para o pó da terra. Mas a tua alma vai receber um corpo incorruptível, então vai ser um corpo especial para estar diante de Deus. Aí o que diz, olha só a importância, Lucas 10:20, diz assim, ó. Lembra quando eu falei que a gente se alegra com tantas coisas aqui na terra? Porque conquistou um carro, porque foi abençoado, porque foi curado, porque orou e a pessoa foi ali abençoado, porque orou, o demônio saiu, porque os discípulos passaram por isso. E os discípulos, quando saíram para fazer a obra de Deus, eles viram maravilha no poder de quem? Em nome de Jesus. Eles ficaram impactados com a ação através da vida deles. E o Senhor chamou a atenção deles. Então é interessante. O Senhor chamou a atenção dele, que tinha uma coisa mais importante para ele se alegrar do que se alegrar pelos feitos que o Senhor estava fazendo através da vida deles. Olha a importância, olha o que o Senhor falou, aleluia. Depois de acontecer tudo isso, o Senhor falou assim, ó, mas não vos alegreis. Engraçado, né? Eles querem tanta coisa maravilhosa em nome de Jesus, e Jesus falou assim, mas não vos alegreis por isso não, aqui ó, mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E esse escrito é no livro da vida. Aleluias. Aleluias. Se nosso nome não estiver lá no livro da vida, nós não temos parte nem direito toda aquela herança em Cristo Jesus. Porque ele subiu e falou, eu vou preparar morada para vós e voltarei para buscar-vos. O Senhor vai vir buscar a sua igreja. Aqueles que estão no nome do livro da vida, o Senhor vai vir buscar e vai levar para ele. Então a importância do teu nome está escrito lá. E o seu nome só é escrito quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador único da sua vida. Aleluia. E essa obra quem fez foi o Pai, através do Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas pessoas pensam que morreu, acabou. Não, aí que segue. Morreu isso, que não é mais o corpo que volta para a terra, mas é a alma que não morre. Ela tem dois destinos: fogo eterno ou gozo, paz e alegria. Nós temos que entender para seguir o caminho que nos conduz para a glória do Pai. E o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Tem muitos nomes que ainda não está escrito, mas ainda está tendo a oportunidade de ser escrito no livro da vida. Mas por que ele está tendo a oportunidade? Porque ainda tem fôlego de vida, ainda vive. Quem ainda tem fôlego de vida ainda pode mudar a história. Quem já perecer e for para a terra já vai seguir o que parou ali. Mas quem tem o fôlego de vida pode. Por isso a Bíblia fala também para aqueles que já estão ali escrito, cuide-se para que não caia. Porque aqueles que estão de pé também pode ser riscado o nome do livro da vida. Olha, é tão tremendo, a Bíblia também fala uma parte tremenda que fala, se falar mal do Senhor, não é tão grave. Agora, quando fala sobre o Espírito Santo, não tem perdão, não é isso? Do Senhor tem perdão, mas do Espírito Santo não tem não. A Bíblia me relata isso. Se tu fala do Espírito Santo, se não tem perdão, teu nome já não está mais no livro da vida. Por isso que a Bíblia nos ensina a seguir o caminho reto, a ter entendimento e consciência da verdade da palavra de Deus. Porque é ela que nos ensina. Se a gente não seguir, se a gente seguir o mundo, a gente aprende tudo do mundo. Se a gente segue a palavra de Deus, a gente aprende tudo da palavra de Deus, que nos ensina a andar também neste mundo, até o dia de estar diante da presença dEle, louvando a Ele, agradecendo, dizendo que Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Deus, Ele tem cuidado, porque sabe, porque Ele ama a sua criação. A criação passa por muitas coisas do ser humano por causa da desobediência, por não aceitar a verdade. Mas Deus ama, Ele tanto ama que até aquele que não aceita, que faz coisas erradas, quando se volta para o Senhor, Ele perdoa. Quando você se quebranta diante de Deus, Deus perdoa os seus pecados, porque Ele ama a criação dEle. Mas a mão dele também pesa na desobediência, na rebeldia. Mas enquanto tem fôlego, dá esperança. Muitos já se foram, né? Nós conhecemos muitas pessoas que já se foram.
pai, mãe, colega, irmão, vizinho, muitas pessoas, pastores, ovelhas, muitos se foram. Mas quando se foi, qual era a posição? Perseverou até o final glorificando a Deus, a Jesus como seu Salvador da vida, ou estava desviado da presença? Porque ele findou. Após a morte segue o que? O juízo. De quem? De Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Oh Deus amado, glorificado é o teu nome pela tua palavra, que nos revela a verdade, que nos ensina, que nos dá a direção, Deus, que nos alerta. A palavra de Deus está nos advertindo a respeito de um livro, ao qual o nome está ali para receber a coroa da vida. Se o nome não estiver, ou se sair o nome de lá, aquele que não está, tem que colocar o nome lá, aceitando Jesus. E aquele que está, não deixa ser registrado no livro da vida, para que se cumpra a boa e perfeita obra de Deus na vida de cada um de nós. Aleluia. Amado Deus, aqui está a tua igreja reunida. Deus meu, Senhor meu, o teu perdão, a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Existe esse livro, para o nosso nome está lá, outros nomes vão ser escritos no livro da vida. Senhor Deus, ele não impede que o teu nome seja escrito lá, mas existe uma direção. Jesus Cristo, Senhor e Salvador da vida daquele que ele está escrito no livro da vida. Pois o sacrifício foi para a vida de todo aquele que nele crê, para não perecer, mas ter a vida eterna, e não a morte eterna. Aleluia, que é o lugar de sofrimento. A Bíblia relata sobre a segunda morte. Aleluia, a natural e tem aquela espiritual. Aleluia, tem a vida natural e tem aquela vida eterna. Glorificado o nome do Senhor, que habita no mesmo corpo daquele que é para a eternidade e aquele que é para a morte eterna, porque o corpo vai por fora da terra. Senhor Deus, aqui estamos diante da tua presença, enaltecemos, Pai, meu Deus, a tua palavra é tão tremenda, Pai, fala tão forte ao nosso ser. Aquele que vai assistir, ouvir, Deus, que a unção do teu Espírito envolva, Deus, meu Pai, que eles possam meditar e lembrar disso tudo, Pai, o qual o Senhor trouxe para ser ministrado, Pai, a povos e nações, Pai, eu não sei, mas faça chegar diante de todo o povo e nação, da forma que Tu queres, Pai, e seja glorificado. Nós agradecemos por receber de antemão aqui, Pai, nesta noite, Pai, neste lugar, nesta casa de oração, Pai. Senhor meu Deus, que a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós a cada dia mais. Nos conduz a cada dia mais para o nosso nome nunca sair do livro da vida, porque é lá que nós temos nossa herança, é lá que nós temos a nossa vitória, porque lá, meu Deus, meu Pai, demonstra, meu Deus, e conduz com a vida que Tu tem para cada um, aquele que acredita e confia no Senhor. Oh Deus amado, Deus, tem alguém aqui, Deus e Pai, necessitado que o nome vá para o livro da vida. Deus, dê a oportunidade. Senhor Deus, meu Pai, o livro está aberto. Pode ser escrito nomes e nomes ali, espaço para todo aquele que crê, aquele que confia e aquele que espera no Senhor. Obrigado, Deus, por aquelas vidas que aqui estão, pelos lares que estão sendo representados, pela família que está sendo representada, pelos vizinhos que estão sendo representados e pelos familiares espalhados também na face da terra. Glorificado, bendito é o Senhor, Deus da glória. Pai, como Teu servo, eu agradeço ao Senhor, Pai. Bendito e glorioso é o Senhor, Pai. Meu Deus e meu Pai, esse alimento tão precioso que venha a ser ingerido por muitos, meu Pai, nessa face da terra. A importância, Deus, a necessidade de que esteja desta forma diante, meu Pai, da Tua presença no livro da vida. Obrigado, Senhor Deus e Pai. A glória é do Senhor. Glorificado é o Senhor, porque a glória sempre é do Senhor. Deus e Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que aqui está. Eu abençoo cada um que vai estar ouvindo e assistindo. Eu abençoo que eles sejam abençoados com o nome do livro da vida, aqueles que já estão e aqueles que ainda não estão, Pai, que venha ter a oportunidade de o nome estar escrito no livro da vida. Venha ser registrado pelo poder que é no nome de Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Assim nós oramos, assim nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória, 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 glória a Deus. A glória do alto, a glória do Senhor, a glória do
Louvado e agradecido é o nosso Deus, que habita nas alturas acima de tudo e de todos. Em nome de Jesus. Amém. Glorifica aí com suas palmas, em nome de Jesus. Glória, glória, glória.